Opa! Boa noite a todos que compareceram na live. Vou iniciar essa live com nosso amigo Ari Júnior. Só esperar ele chegar para poder começar essa live falando a respeito entre Clube do Remo e Paysandu. Já esperar o nosso amigo aí, Ari Júnior. Só aguardar. Opa! Só aguardando o nosso amigo. Agora sim. Tudo bom, Ari? Tudo certo, amigo. Tudo certo, podemos começar então a live depois desse clássico Pode começar. repar. Então tá, vamos iniciar o pós-jogo, que deu o resultado a favor do Paysandu, venceu por 2-1 nos minutos, ali nos minutos finais, sobre o Clube do Remo, um jogo que o Clube do Remo até iniciou mal a partida, porque o Paysandu já começou logo pressionando, e depois o Clube do Remo foi se ajeitando aos poucos, depois de tantos passos errados, aliás, passos errados que parece que o Mazola não consegue consertar, impressionante como o Clube do Remo passa até de 2 metros aqui do lado praticamente, não consegue sair jogando. Aí, infelizmente, o Clube do Remo acaba pecando e muito sobre isso, sobre passes. E é coisa básica, né? Coisa básica que o atleta não pode errar nunca. E fora isso também tem o erro de passe de volante onde chama o contra-ataque. Aconteceu muito no início da partida. O Paysandu, por pouco, o Paysandu não fez o gol com o Nicolas, que perdeu o gol que geralmente ele não perde. Ele poderia ter feito 1-0 ali. Aí logo em seguida teve o Remo com o Hermel, de cara com o Gabriel Leite. O Gabriel Leite foi feliz, mas com o erro do Hermel, de Uma cara bela com o defesa. goleiro. Foi uma bela defesa, né? Com a perna esquerda até. Aí o Clube do Remo foi jogando aos poucos, foi ganhando escanteio, foi ganhando espaço, até conseguir se ajeitar aos poucos. E o gol merecido, né? Aquela questão de quem não faz leva. O Paysandu teve suas Isso. oportunidades não aproveitadas, o Remo foi lá e aproveitou com o gol do Eduardo Ramos e uma falha do próprio goleiro Gabriel Leite, após o chute do Gustavo Hermel. Até aí, tudo bem. O Clube do Remo poderia até abrir o segundo gol, poderia até aproveitar mais as chances, já que o Paysandu não estava conseguindo jogar. O Remo anulou completamente o Nicolas, a zaga estava perfeita como vinha jogando, com o Jansen e Fredson, parece que melhorou muito após a saída do Mimica, melhorou bastante, o Everton Silva ali pela direita, o Marlon pela esquerda, apesar que eu preferia o Dudu Mandai, mas o Marlon estava jogando legal hoje, só o erro mesmo foi ali no meio com os volantes. O Gelson, como sempre, não sei por que ainda é titular, temos jogadores melhores no banco de reserva, Djalma é um deles, e no meio sempre o Eduardo Ramos resolvendo ali, organizando o meio de campo, servindo Charles e Hermel, os dois atacantes que são velocistas. Essa foi a visão do Mazola, foi o jogo que o Mazola iniciou, e no segundo tempo tá certo. No segundo tempo, ainda com o Eduardo Ramos em campo, tava futebol bom, até ele se bater, até se lesionar, de repente. Aí, quem eu vejo ele colocar é o Douglas Parker, que para mim diminuiu o ritmo começando aí. Começou aí a diminuir o ritmo, praticamente chamou o Paysandu para o jogo, fez o Paysandu acordar, e quando menos esperava, saíram 2 gols inesperados. Ou esperado, né? Pela visão do Mazola. O que você acha sobre esse repaí, Ari? Primeiramente, boa noite a todos que estão vendo, né? Agradecer a oportunidade que o Juan tá me dando aqui para falar. Primeiramente, eu me apresentar um pouco, né? Para quem não me conhece, né? Eu me chamo Ari. Eu sou treinador de futebol profissional, formado aqui pelo Sindicato dos Treinadores do Estado. Trabalho com o treinador Rio do Ramos, o presidente também do sindicato, que tem uma rodagem maior fora daqui do estado do que fora do país, mais na Ásia do que aqui no Brasil. Recentemente ele veio para cá e eu acabei conhecendo e estou trabalhando com ele já há cerca de 2 anos. Ano passado estava no Vila Rica, né, pela segunda dia do Parazão. Tive a experiência lá, trabalhei com jogadores como o Martoni, o próprio Laílson, que está no Remo agora, jogadores com passagem por outros clubes, Romário, passagem no time interior também, Rodrigo, ex-Remo, ex-Corinthians, né, que é a Sim, base do Remo. Então tive uma experiência muito boa lá. E ainda esse início de carreira, que a gente está aprendendo ainda coisas ainda, né? Que a gente ainda está lidando com várias situações que a gente, de fora, a gente não vê. Mas a gente vai para dentro do futebol, a gente acaba vendo e a gente acaba
vendo coisas que a gente não imaginava que a gente encontraria, né? E o futebol, ele é mágico para mim por isso, entendeu? E é isso, né? A minha apresentação, ainda, como eu falei, nesse início de carreira, buscando, almejando novos ares, né? O sonho de trabalhar nos grandes aqui do Belém, no Remo, no Paysandu, ainda, né? Mas vamos que vamos. Sobre o Repá, foi um jogo que, como tu bem frisou, o Remo começou mal, aqueles 15 minutos cruciais que todo mundo conhece, que geralmente quando os times se enfrentam muito, eles já são cruciais para o time que entrar mais esperto dentro de campo, o time que entrar mais ligado dentro de campo, acaba fazendo esses 15 minutos melhor. O Remo acabou não entrando tão ligado em campo, o Paysandu entrou, um volume de jogo muito grande, mas sem a objetividade ofensiva, no último passe, sem objetividade nessa última bola dentro da área. O Paysandu é um time que cria muito, mas peca muito nas finalizações, peca muito. E o Remo, depois desses 15 minutos, o Remo conseguiu neutralizar. O Remo com esses 3 volantes, não mais com 4, mas com 3 volantes, ele conseguiu neutralizar essa bola do Paysandu no meio, conseguiu fazer com que o Paysandu perdesse muita bola no meio de campo. Então, acabou sendo até os 35 minutos do primeiro tempo, um clássico com uma superioridade do Remo. Depois, no final do jogo, foi caindo um pouco, mas o Remo ainda tinha essa objetividade com a bola no pé, né? Estava criando bastante com a bola no pé. Veio o segundo tempo, com a saída do Eduardo Ramos no começo e início do segundo tempo, né? O Remo conseguiu ainda manter Pode falar. Não, sem problema. Eu ia dizer que foi lá pelos 15, mais ou menos, que ele sentiu. E o Paque entrou. Ele sentiu a coxa esquerda. Coxa esquerda, isso. Aí que o Remo ainda caiu de produção com a entrada do Parque, justamente por isso que tu falou, né? Ele é um jogador que não rendeu, como rendeu na primeira passagem. Na primeira passagem jogou muito, dava uma objetividade, uma ofensividade para o clube do Remo, que era um dos... Não tinha visto meia jogando daquele jeito, né? O Parque está jogando há muito tempo. Não vinha um 10 daquele jeito como ele jogou. E acabou que o Remo recuou. Na minha visão, o Remo cansou. O Remo foi um time que ele cansou as pernas. O Mazola acabou não acertando nas mexidas. Ele acabou trazendo mesmo o Paysandu para dentro do campo. O Hélio dos Anjos colocou jogadores de velocidade no time, como o Diego Matos e o William. E houve essa pressão final do Paysandu que acabou resultando em 2 gols. Então, era esperado nesse clássico essa dificuldade dos 2 times em ter criação, que creio, a maior dificuldade dos dois nesse ano é a falta de criação, né? E eles não têm a bola no meio de campo, não sai jogadas ali, sai jogadas de um jogador às vezes, que o Remo depende do Eduardo Ramos, do Paysandu do Nicolas. Então era o clássico que a gente esperava que ia sair alguma coisa dos dois. Saiu do Eduardo Ramos, não saiu do Nicolas. Mas era um clássico que a gente esperava que esse primeiro jogo ia ser um jogo muito truncado. Porém, os times ainda estarem nesse processo de volta, nesse processo de pandemia, todo mundo sabe o que acontece. O jogador está com uma carga pesada, o jogador ele não tem o conhecimento porque é novo. Geralmente a parada é de 1 mês a 1 mês e meio no máximo. Agora uma parada de 4 meses sem ritmo de jogo, isso é complicado. Isso demanda tempo para o jogador voltar a jogar com regularidade. O time do Remo voltou muito bem após a pandemia. Voltou muito melhor que o Paysandu após a pandemia. O Paysandu voltou a treinar antes. Então aí veio uma diferença no estilo de jogo. Só que aí eu creio que o Mazola foi infeliz nessas mexidas dele. Ele poderia ter tomado uma outra atitude que fizesse com que o Remo pegasse a bola e segurasse ela no campo ofensivo do Paysandu do que no seu campo defensivo. Isso daí é nítido que tu vai chamar o teu time para jogar para dentro. Tu vai baixar as linhas, linhas de marcação, tu vai chamar o teu time para dentro. Ele poderia ter segurado essa bola lá na frente, ter colocado mais peças que pudessem dar uma maior mobilidade de saída de bola para o Remo do que de recuar o jogo. Exatamente, né? Como você falou sobre as mexidas, eu já havia falando, o erro não foi ter tirado o Eduardo Ramos, porque realmente, se ele fica em campo, ele poderia sofrer uma lesão mais séria. Ele já estava batido, já estava sentindo a perna. Então ele poderia sofrer uma lesão maior e pegando aí o quê? 1 mês, 2 meses, parado. Basta os jogadores que ficaram parados, como o Hermel, o próprio Everton Silva. Essa músculo é 1 mês a 1 mês e meio.
aproximadamente, mas sabe como é jogador, né? Sempre prolonga um pouco mais. Chega aquele mês, aí tem que ter mais 2 semanas, mais 3. Então, seguro ainda. dá uma segurada, não pode entrar. Exatamente, não pode colocar o jogador para entrar de cara. Então dá aquela segurada, né? E já aconteceu muito isso com o Everton Silva, com o próprio Hermel, enfim, entre outros. Aí o Eduardo Ramos se batendo. O problema não foi a saída dele, foi a entrada de Pater. Não era para entrar com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto iria fazer o Carlos Alberto é um jogador já veloz, já demonstrou que ele se garante. Isso. Que ele tem uma garantia no meio de campo, ele organiza. Outro erro. Não se entra mais com o Gelson, se entra com o Djalma. Não era para ter entrado com o Gelson, era para ter entrado com o Djalma. O Djalma também faz um volume ali como volante. Ele leva o jogo à frente, acima. O mal do Mazzola é que ele se preocupa demais com a defesa, mas ele esquece completamente o ataque. O futebol, ele não se envolve só com a defesa, não. Tem um ataque também. Não adianta você impedir de tomar gol, mas você não fazer gol. Como eu já falei muitas vezes, eu prefiro... 0-0. Exatamente, eu prefiro que o meu time tome um gol, mas que faça 2, que faça 3. Pelo menos sai com 3 pontos garantidos. Mas não, Mazzola, ele tem a teimosia de cuidar só da defesa. Ele organizou a defesa, organizou muito bem. Ficou o Jansen, ficou o Fredson, ficou o Everton Silva na direita. Apesar que eu prefiro o Dudu Mandai na esquerda, mas o Marlon também não tá ruim, ele tá bem lá na lateral esquerda. A diferença é que o Marlon ele é mais defensivo e o Dudu Mandai é mais ofensivo, ele leva a bola mais à frente. Então, um erro crucial mesmo do Mazzola, ainda mais para um clássico que não dá para brincar. Eu já falei milhões de vezes, clássico não existe favorito. Independente quem tá bem, quem tá mal, não interessa. Clássico não existe favorito. E hoje, mais uma vez, demonstrou isso, que clássico não tem favorito. O Remo deu as brechas para o Paysandu em um jogo que estava ganho. Poderia até ter feito 2-0, poderia até ter matado esse jogo. Mas o Mazzola pecou demais nas substituições. Como você mesmo disse, chamou o Paysandu para o jogo e deixou o Paysandu vivo. Tanto que virou o jogo de uma forma rápida, inclusive um golaço do William Barros, o gol do empate, e um gol, assim, vamos dizer, um pouco chorado. O Nicolas estava de cara, não conseguiu ficar com a bola e mesmo assim ainda sobrou para o Netinho, que sem querer acabou empurrando para o gol. De uma forma chorada, mas que não interessa. Acabou tomando o gol do que a torcida fala do pior jogador do Paysandu, que é o Netinho. Né? Pois é. Um jogador muito limitado, um jogador que não tem a característica defensiva. Estão perguntando aqui se era pro Kevin ter entrado na zaga. Isso que eu ia falar se agora. Era necessário a entrada dele, né? Eu achei necessário. Porque eu acho que com essa entrada do Kevin, ele mudou essa formação do Remo. Sim, talvez sim. para poder pressionar essa bola do Remo aqui no meio, no 3-5-2, né? Liberando os alas para poder pressionar mais ali em cima. Mas eu acho que assim, as mexidas poderiam ter sido mais voltadas para matar o jogo. Né? Exatamente. A questão foi questionada a entrada do Pingo também, né? Que é um bom volante da base do Remo, assim como o Lailson também. O Ronald. Sou um pouco suspeito para falar por ter trabalhado com ele, né? Só que o Lailson com a gente, o Lailson não jogava de volante, o Lailson jogava um pouco de meia mais à frente. Eu acho que ele perde um pouco a característica dele jogando um pouco atrás, por ele ser um jogador meio forte. Rafael Jacques que tinha... O Rafael Jacques que tinha hábito de colocar ele de volante. E era errado. Eu já via que ele não sabia jogar como volante. A característica dele, se aproveita melhor ele jogando à frente dessa linha do meio de campo. Ele dá esse primeiro combate lá em cima de roubada de bola, de sair, armar um contra-ataque. Mas eu acho que assim, essas mexidas do Mazzola, eu acho que ele tentou, vou segurar o jogo, tô tomando pressão, vou segurar o jogo. Mas segura a bola lá na frente. Né? A melhor defesa, essa frase é clássica, a melhor defesa é o ataque. É o ataque. Jogando o teu time para cima e fazendo com que ele tenha a bola lá em cima. Se ele perdeu a bola, ele tem tempo tem um campo todo para recuperar. Se ele perder a bola atrás, ele vai tomar gol. Então, tudo isso aí é levado em conta, entendeu? Na hora dessas substituições, ainda mais levando 1-0. E para mim, o 1-0 e o 2-0 são os placares mais perigosos do futebol. Tanto que o Paysandu ano passado perdeu o acesso num 2-0. Então, são placares perigosos que o jogo não está ganho. Um lance pode resolver, 2 lances pode resolver. Então, quando tu se dá ainda com um placar desse num clássico, a atenção tem que ser muito grande nessa questão, porque o time cansou. Tá, beleza, o time cansou. Mas vamos colocar jogadores que
façam esse trabalho de recomposição rápida também, mas que tenha o ataque como principal objetivo. O Jorge ele chegou aqui, revolucionou o Brasil, entre aspas. Ele não trouxe nada novo. O Jorge Jesus não trouxe nada revolucionário. O Jorge Jesus trouxe uma intensidade física e uma alta intensidade com a bola no pé. O que muitos times aqui não têm. Entendeu? Muitos times têm essa dificuldade de ter essa intensidade física por o trabalho físico não ser o certo que seria. Tanto que ele ganhou a final da Libertadores nos últimos minutos. O River cansou, ele estava com o time inteiro ainda. Então ele conseguiu ter esse preparo físico, entendeu? Oi? Tá meio falhando. Tá falhando. Isso, perfeito. O Santos também tem idade, com o Marinho e com o Soteldo nas pontas também. É um time interessante de se ver jogar também. Um time muito bom. É o time do Santos. É um time que a gente deve olhar com atenção dele também, entendeu? Mas eu acho que ainda falta ainda para alguns treinadores também, né? Falando assim no geral. Eu não gosto muito de falar nisso, porque como eu estou ainda em início de carreira, pode vir alguns comentários. Ah, chegou agora, tá falando disso. Não. Mas é uma questão de visão mesmo, de jogo, entendeu? De onde tu tenha essa intensidade com física, o teu time ele não vai cansar, ele não vai tomar coisas como o Remo tomou hoje, entendeu? E a torcida, ela cobra isso do time, entendeu? Ela cobra que o time tenha essa bola no pé e essa qualidade, entendeu? Essa qualidade com a bola no pé, entendeu? Que ela não saia atravancada. Foi um jogo muito atravancado no meio de campo também. Muita bola perdida, muito pé de ferro no meio de campo. Isso atrapalha o jogo, entendeu? Mas já esperando, né, como era limitado. Não ia esperar outra coisa desse jogo. Então, a respeito ainda, falando um pouco sobre o Repá, além desses erros absurdos do Mazola que ele não vem errando só hoje, eu já vinha errando nesses últimos jogos. O problema é que não foi tão cobrado porque ele não teve derrota ainda. Não, ele ainda não teve a derrota. Foi a primeira dele em 12 jogos. Foram 7 vitórias, 4 empates e a primeira derrota. E coincidência ou não, foi logo em um clássico. Onde o clube do Remo já está nessa seca, onde pesa mais. Eu espero que não tenha caído. Ainda bem que o próximo jogo já é outro Repá, né? Porque se fosse um jogo de Série C, por exemplo, sabe lá como ficaria o ânimo dos jogadores. Então, nesse momento, ainda pode pensar no Clássico Repá, valendo o título. Por um lado é bom essa derrota, porque eu quero ver o que ele vai fazer no segundo jogo, se ele vai repetir ainda com essa jogada. Por um lado é bom essa derrota. Por outro é ruim porque era um jogo que dava para matar. Não matou porque não quis. Não culpo exatamente os jogadores que estavam em campo. Culpo mais mesmo o Mazola pelas trocas. Não adianta você exigir de um atleta onde sua técnica é ficar atrás, ficar na retranca. Não adianta. Então é isso, né? O Clube do Remo pecou muito. Poderia muito bem ter matado esse jogo. Bom, tem um comentário aqui, pergunta aqui, que seria errado. Ser errado. Pode falar. O treinador em si, em sua mente, onde quando mexer, agora o problema é que em jogo o time se comporta de forma errada. Bom, hoje eu acho... assim, aquela visão que eu posso te falar, assim, da visão do treinador, né? O treinador treina aquilo, passa a semana toda de treino, né? Onde a gente vê, onde a gente trabalha jogadas, né? De tanto ofensiva, defensiva, linha alta, linha baixa, linha de marcação, virada de jogo, virada de marcação, tudo isso é trabalhado dentro de uma semana de treinamento. Só que chega na hora do jogo, às vezes aquilo não sai da forma que o treinador pensa, entendeu? Às vezes não sai da forma que ele
Imagina, isso é normal, entendeu? 90% não vai sair, entendeu? Infelizmente. A gente queria que tudo aquilo que a gente trabalhasse dentro de campo desse certo, entendeu? Recentemente, no time que eu estava treinando de futsal ainda, a gente passou 2 meses treinando, né, fazendo treinamento, uma mesma jogada. A gente treinando essa jogada em todos os treinos, como todas as outras, fazendo um bom mix de jogada. A gente foi fazer um gol dessa jogada no último jogo. A gente teve 8 jogos. A gente foi fazer no último jogo. Entendeu? Então, dá para ver que o futebol olhando esse processo de evolução, entendeu? Para quem está fora, no caso mais para o torcedor, ele quer ver o trabalho imediato. O brasileiro é imediatista, entendeu? O treinador sofre por isso. Ele quer o trabalho imediato, mas aí isso é um processo todo que vai se chegar até ter o êxito, entendeu? Naquilo, entendeu? Onde ali as jogadas do Remo estavam sendo bem trabalhadas, estavam sendo bem efetivas. O jogo contra a Jacuipense foi o jogo que mostrou que o time jogando para frente ele consegue. Porque saiu atrás do placar, teve o poder de reação e fez os gols. Entendeu? Mas não é necessário que isso daí leve para todos os jogos, esse poder de reação. Entendeu? É o que acabou não tendo para o Remo depois do jogo do gol de empate. O gol de empate o Remo recuou. O Remo foi para trás. Então, essas mexidas do... É só um minuto. O que o Remo tem que o Paysandu não tem é finalização. No Paysandu só tem finalização com o Nicolas. Tirou o Nicolas, ninguém sabe finalizar. E de vez em quando. E de vez em quando. Tanto que o Nicolas perdeu de cara. Já o Remo não. O Remo tem o Charles, tem o Hermel e o próprio Eduardo Ramos que sabem finalizar muito bem. Temos 3 finalizadores que jogam lá na frente. E o Remo tem que saber aproveitar isso. Coisa que não está sabendo aproveitar. O que falta é aproveitamento. O que o Remo não tem com o Mazola. Até aqui. 1-0. 1-0 vai sempre a pena. Qualquer gol de diferença agora para o Remo vai direto para os pênaltis. E o empate fica para o Paysandu o título. É o título para o Paysandu. Agora para o Remo ganhar direto tem que fazer 2 gols. Tem que fazer 2 gols diferentes. Realmente uma pergunta aqui. A visão do torcedor é diferente da visão do treinador, né? Tanto que eu tive essa mudança drástica, né? Essa visão de torcedor para a visão de treinador. Foi uma coisa muito... Porque eu não imaginava o que era aquilo, entendeu? Eu pensava, é desse jeito. Entendeu? Lá não, é totalmente diferente daquilo que tu imagina o que é o futebol, entendeu? Então, vem aquele choque de realidade, não é desse jeito, poxa, não é assim, entendeu? Então, essa questão assim, do jogador chegar na hora do jogo, porque o jogador tem seu feeling também, entendeu? O jogador tem seu feeling, tem a sua consciência dentro de campo, entendeu? Vai, faz a jogada e tal, mas às vezes ele acaba não fazendo aquilo realmente que o treinador pede, entendeu? Por achar melhor aquela decisão, entendeu? Em vez de passar a bola para o companheiro, chutar direto no gol, entendeu? Fica essa desobediência, entre aspas, né, com aquilo que é passado no futebol. Porque o futebol ele é coletivo, entendeu? Com certeza. Então tu tens que pensar num todo, não em apenas um jogador. Foi muito questionado na final agora da Champions League. Vamos ter um conjunto ou individualidade? Ganhou o conjunto. A individualidade não ganhou. Futebol é isso. E às vezes o jogador ele pensa, na hora ele está pensando. Estou de frente para o gol. Os 2 jogadores estão abertos. No treino é passado abrir as bolas. Abrir a bola para poder jogar lá para o meio e alguém empurrar para o gol. Aí ele vai lá e dá um chute e erra. Só respondendo... Continua. Não, pode continuar. Não, já terminei. Já terminou? Já terminei, já. Só respondendo aqui a pergunta do nosso amigo Breno, ele perguntou quantos chutes deu o Hermel e deu o Charles. Vamos lá. O Hermel, ele deu 3 chutes a gol, sabendo que 2 foi na direção do goleiro. Uma que ele perdeu, que foi logo no início do jogo, que o goleiro Gabriel Leite salvou, e a outra que o Gabriel Leite falhou, a que ele defendeu e a bola sobrou para o Eduardo Ramos que fez o gol. Só não foram 4 chutes porque teve um lance que o Júlio Ruski atrapalhou o Hermel. A bola estava perfeita vindo da cobrança de escanteio pro
pro Hermel, e o Júlio Ruski se intrometeu na jogada e acabou que os dois se atrapalharam e sobrou para a zaga do Paysandu. Poderia ter sido 4 chutes. O Charles não teve a oportunidade que o Hermel teve para chutar gol. Por isso que ele não conseguiu concluir chutes a gol. No caso do Charles. Mas a verdade é que o Remo pisou no freio quando o Pac entrou no lugar do Eduardo Ramos, onde diminuiu completamente o ritmo do jogo, como já havíamos falado no início da live. Talvez ele não tinha acompanhado o início da live quando nós falamos a respeito da entrada do Pac, onde deu uma segurada e chamou o Paysandu para o jogo, desde daí. Essa que é a verdade. O Remo acabou perdendo a sua referência no meio de campo, né? Do meio para frente, que foi o Eduardo Ramos, na saída dele. E o Hermel não tem, o Pac, no caso, não tem essa característica de referência que é o Eduardo Ramos. Né? Se jogar uma bola na área, o Eduardo Ramos sabe o que fazer com ela dentro da área. Ele não sabe o que fazer ela no meio campo, se livrar de uma marcação. E o Pac não está no momento que ele consiga fazer isso. Digo por um momento porque é um jogador que ele tem qualidade no pé, qualidade com a bola, qualidade no passe, ele sabe fazer isso. Só que o momento dele não está bem para isso. Né? E a gente vê que quando ele entrou, o Remo perdeu essa característica que ele estava tendo de controle do jogo em si. O Remo tinha controle do jogo quando o Eduardo Ramos estava em campo. É um jogador diferenciado, é um jogador que a gente sabe, a torcida do Paysandu, ela, lógico, ela tem uma mágoa com ele, por ele, toda aquela situação dele ter atravessado na Miranda do Barroso, na época ter dito para milhares de jornais que não estava em negociação e no final foi. Mas jogador é assim mesmo, a torcida tem que até entender que o jogador ele é assim mesmo, né? Tem esse tipo de decisão. E ele tinha essa mesma característica no Paysandu, ele levou essa característica para o Remo, subiu o Remo em 2015, né, com o elenco. E agora em 2017, com esse modelo de jogo que o Mazzola aplicou, questionado por muitos dos 4 volantes por deixar o meio pesado, mas deixar ele livre para jogar, deixar ele jogando flutuando, né, como a gente chama esse jogador que joga por todas as partes do campo, joga pela direita, pela esquerda, pelo meio, um jogador que flutua pelo campo. Está dando uns poucos certo para o Eduardo Ramos, mas é o problema quando ele sai do jogo. Quando ele sai do jogo, o Remo desmorona. É essa que talvez a preocupação do torcedor em relação a isso. Essa saída do Eduardo Ramos, essa dependência dele, entendeu? Não vai acontecer, o Remo tem jogadores de qualidade. O Carlos Alberto é um jogador que teve todo aquele problema dele de doença. É um excelente jogador, um excelente meio de campo, que tem qualidades muito melhores que metade, todo o meio de campo do Remo. É um jogador que tem características de um meio atacante, né? Sabe fazer também com a bola. O Mazzola talvez era para ter aproveitado ele para entrar no jogo, porque ele seguraria aquela bola lá em cima, né? Ele teria essa qualidade. E isso levou, toda essa questão dessas mexidas foi o que levou a derrota do Remo. Entendeu? E a vitória do Paysandu, no caso. E até ajudaria no ataque, né? Favorecendo para o Charles e para o Hermel. Sendo aquele jogador de referência como estava sendo o Eduardo Ramos. Pac não pode ser jogador de referência. Pac é um jogador lento. Como você mesmo havia dito, ele não está tendo a mesma qualidade como ele teve na primeira passagem. Parece que ele foi lá para a Europa, desaprendeu tudo para lá e trouxe para cá, perdeu o futebol desde que veio da Europa. Então não é mais o mesmo Douglas Pac. Caramba, aqui no estado, né? Pois é. Quando sai, vai para outro local. É a mesma coisa com o Thiago Luiz no Paysandu. Isso. Jogou muito bem, livrou o Paysandu naquele ano do rebaixamento, ao meu ver, minha visão. O Paysandu iria cair se ele não tivesse no time. Né? Fez muitos gols. E é a mesma coisa, muitos gols, aquele golaço de fato com o Criciúma dele, né? Pressionou todo mundo. Então ele teve essa saída, voltou para cá, fizeram um contrato ridículo com ele, de 3 anos, sabendo que o jogador não estava em forma nenhuma, mas fez um contrato daquele típico de diretorias daqui do estado, né, infelizmente. Ainda muito esse problema desse tipo de coisa com o jogador. Ele voltou para cá, né, a torcida se animou com ele, que é um jogador que tem, mas não está rendendo. Pode ser por ele tá tendo essa dificuldade de lidar com o estilo de jogo, pode ser a forma como ele esteja jogando, pode ser vários motivos que envolvam para esse mau rendimento dele dentro de campo. Isso a gente só vai saber ao longo do tempo. Exatamente.
Ah, eu me lembro também do Nininho. Nininho, na primeira passagem de 2018, também havia livrado o Remo do rebaixamento naquela Série C. Jogou muito bem o Jogou Nininho, né? muito bem, fez um gol contra o Chamou a Atlético atenção. Acreano. É, Isso. fez o gol contra o Atlético Acreano no empate de 2-2, onde para mim Remo teve que fazer 4 gols para valer 2, né, nessa Isso. partida. Teve que fazer 4 para valer 2. Aí ele terminou no empate, era do tempo do empate de Arthur Oliveira, né? Foram 4 empates e uma Era o derrota. Arthur. Era o Arthur Oliveira ali, já que o treinador antigo já havia sido demitido. Aí tiveram que chamar o Arthur Oliveira. Ah, antes ainda tinha o tal do Guardiola do Nordeste, né? Como era chamado, que não durou nem um mês E no clube do Remo. não teve, Isso foi, não teve o êxito foi trabalhando aqui. não teve êxito. Mas esse aí foi 2017. Que Isso. saiu ele e entrou 2017 Logoiano. Logoiano. foi 2017 ou 2016 que o Remo quase caiu? Foi 2018. Com o Nininho. 2018? Foi Foi 2018. que caiu, que foi No, aquele jogo contra contra o Salgueiro. o Salgueiro lá, aquele gol do Jaime, né? Isso, Que no era o Coné de Netão, não Barros. foi? Isso. Foi o Netão que pegou os E o antigos lá do Netão, Água, né? isso. Que pegou Isso. e ele fez o que nenhum fez. Isso. Ele conseguiu. Na época, um dos auxiliares do Netão é um dos auxiliares que trabalha comigo na comissão técnica, o Rodrigo. E foi auxiliar do Netão, até um abraço para ele. Ele era auxiliar do Netão na época, nesse ano. Ele contou que ali tava um clima muito pesado, entendeu? E ali um cara que conhece a história do Remo, né, que é o Netão, conseguiu um trabalho também muito bom do professor Robson Mello, que está agora na Tuna, né? E, Preparador físico, ele deu também essa nova cara física para o Remo, também fez com que o Remo desse um fôlego final, né, junto com a torcida que, de novo, tá de parabéns, é uma torcida que a gente aplaude de pé, a torcida do Clube do Remo, que é uma torcida que, com todas as situações adversas que aconteceram com o clube, as situações que aconteceram, todo mundo que vem aqui fala da torcida do Remo. Como o que foi que essa torcida faz numa situação? Pensa que aqui é um Série A, entendeu? Pensa que o Remo e o Paysandu estão numa Série A pela torcida. Infelizmente não estão. Mas foi a força da torcida, o trabalho do Netão, o trabalho do São Robson, o trabalho do Rodrigo, na época o Remo deu aquele empurrão final. Então, tudo isso daí, aos anos o Remo foi levando, com alguns jogadores se destacando ao longo dos anos, mas sem aquela, digamos, aquela cara de um time que jogue bem. Entendeu? Ano passado foi eliminado por detalhes de saldo de gol. Se não me engano, foi saldo de gol, né? Que empatou com o foi Paysandu. o do Ipiranga que acabou tirando o Remo. Isso. Quando o repá já Aquele estava 1-1. Aquele pênalti inexistente que o Voaden Inexistente. marcou, né? E ninguém sabe de onde veio aquele pênalti, né? O Foi. Contra o Voaden, na Náutico. história dos dois clubes, né? Na Série C, o pênalti do Ipiranga. Ah, também foi Lá contra o inexistente, né? Juventude, que ele marcou aquele pênalti. Contra o Aquilo tudo Juventude. aconteceu, ele acabou tirando o Remo, acabou tirando o Remo da segunda fase. E depois aquela fatídica situação lá dos aflitos lá, né? Isso. Que todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Então, mas dá para ver que com toda essa situação o Remo acabou tendo umas campanhas até interessantes na Série C. Esse ano, ninguém sabe, né? Porque esse jogo mostrou uma instabilidade do clube, entendeu? Uma instabilidade do time em relação à saída do Eduardo Ramos e a tomar pressão. Parece que é um time que não tem corpo para tomar pressão. É um time que, quando toma pressão, ele não tem a segurança, entendeu? Do que deveria ter num clássico, principalmente. Até porque o clássico é referência de qualquer jogo. A referência Isso. de qualquer jogo é o clássico. É no clássico que mostra quem tá bem e quem tá mal. Se acha que contra o 13, se acha que contra a Vila Nova, se acha que contra o Ferroviário, se acha que, sei lá, pode até ser o Barcelona, que é uma referência, tá enganado. O Repá que é a maior referência. É o clássico. Aí Tanto bora. que eu cheguei a falar no nosso grupo lá, né, que a gente está do Resenha, Sim. o Repá é um clássico tão equilibrado que tem uma supremacia em títulos e feitos, né? Onde a torcida do Paysandu enche a boca para falar campanha da Libertadores, vitória do Bomboneiro, os títulos nacionais, e a torcida do Remo enche a boca para falar também
de ser do confronto direto. De ter 25 vitórias a mais, 24 vitórias a mais. A 24 é a partir de hoje. 24 a partir de hoje, no caso. Por quê? É o clássico que vale. Não adianta tu ter um monte de títulos se tu não tem mais vitória que o teu rival. Porque o clássico, é o que move o estado, é o que move o clube, que move o coração do clube, entendeu? Dos jogadores, do título. Muito bem colocado aqui. Clássico não tem favorito. Eu sempre falei isso. Clássico tu esquece favorito, tu esquece fase, tu esquece elenco, tu esquece vantagem. Clássico não existe isso em lugar nenhum do mundo. Entendeu? Clássico é clássico. Tanto que em 2003, naquela campanha áurea do Paysandu, se eu não me engano, pode me corrigir, o Paysandu não ganhou do Remo em 2003. Não ganhou. Não foi o 100%, né? Não, o 100% foi em 2004, que foram 2 vitórias do Remo na primeira rodada e no jogo do título. Isso. Foi 1-0 e 2-0. Isso. 2003 também o Remo... 2 vitórias do Remo. Foi 2 vitórias do Remo. Com aquele mesmo time que deu 6 no Cerro Porteño lá no fora e ganhou do Boca na Bomboneira. Então dá pra ir, tu tira que o clássico, ele ignora tudo o que for colocado acima, entendeu? O exemplo no passado do jogo do Flamengo e Vasco, no passado, aquele 4-4, aquele jogão, o Flamengo bateu em todo mundo no Brasileirão. Chegou num clássico, teve dificuldades, entendeu? Então, tipo assim, o clássico, ele tem disso, entendeu? A cabeça do jogador é mudada outra coisa no clássico, entendeu? A torcida é mudada outra coisa. Entendeu? Então, talvez falte um pouco mais de atenção relacionado, quando se fala treinador, no clássico, entendeu? Porque ele tem que pensar, pô, se eu perder o clássico, eu posso estar invencível na Série C. Se eu perder os clássicos do ano, já é. Entendeu? É parâmetro, não tem como tirar isso da torcida, principalmente aqui no Pará. É parâmetro. E só para concluir o que tu estava falando sobre o clássico, fora que para a cidade. Para a cidade, divide completamente. Para a cidade, para a cidade de Belém, a galera só fica ligado no clássico quando acaba aquela rodada da Série C ou do Paraense. E sabe que o próximo jogo é clássico? Tem gente que nem dorme. Só pensa no clássico. O clássico. Gente que não. Que eu sou não dorme, gente que. Tem gente que não fica pilhada, entendeu? Fora eu sou um. O clima que fica da cidade, entendeu? As pessoas coloca a televisão na rua, vem torcedor do Remo ali, vem torcedor do outro, se mistura, um tira sarro do outro, aquela brincadeira saudável que a gente sabe, né, que é bom. Senta do lado da mesa, toma a cerveja junto com o rival, entendeu? Tudo aquele clássico que muda, entendeu? Que tem. E é bom, desse ano a gente tem o privilégio de ter 2 treinadores que já passaram pelo estado e conhecem como é um repá, entendeu? Conhece como fica o clima da cidade no repá, entendeu? Só que aí um acabou tendo uma postura um pouco, digamos assim, não tão feliz em relação ao outro. Um arriscou mais, tendo um elenco limitado. Eu estava até conversando com meu cunhado, que estava assistindo o jogo aqui também, que ele falou assim, no Paysandu não tem nenhum jogador que vai entrar em campo e vai mudar a cara do time. O Remo já tem. O Remo já tem o Carlos Alberto. O Remo já tem, de vez em quando entra o Hermel, pode dar uma outra cara. O próprio Djalma. Agora o Paysandu não. O próprio Djalma, entendeu? Tem essa característica de chegar à frente, mais à frente, entendeu? Como jogou no Paysandu também. E o Paysandu não. O Paysandu, eu falei, tu tens que contar com o jogador ele entrar, perdão da palavra, entrar cagado no jogo. E foi o que aconteceu com o William. Né? Foi a felicidade de ter virado aqueles caras, mas teve aquela questão da sorte também, entendeu? Então, conta com isso, entendeu? Conta com essa questão de não ter um elenco, o Remo acabou tendo um elenco um pouco mais encorpado. Só que essas mexidas que aconteceram, elas não foram suficientes para poder valer esse elenco dentro do jogo, esse time dentro do jogo, dentro das 4 linhas, entendeu? Que é a questão da disposição tática do Remo depois do gol, entendeu? E a disposição tática do Paysandu que foi outra. E o segundo gol foi mais na sorte ainda, né? Porque a bola foi devagarzinho, entrando ali devagarzinho. O Vinícius até se esticou para tentar tirar, mas não teve jeito. Mas não teve jeito.
o e Nicolas, acabou entrando. ele, de novo, foi muito capricho, né, na bola, né? Ele foi muito caprichoso na bola, tanto que deu tempo do Vinícius chegar, sabendo que o Vinícius é um goleiro rápido, um goleiro com estatura, talvez foi, para mim, acho que um pouco acima do Emerson, né, que passou pelo Paysandu desde 2015 até cá. Um bom goleiro. Acima do Emerson, como acho que talvez o melhor goleiro que passou pelo Parazão nos últimos 5 anos é o Vinícius, é um goleiro assim que a gente vê ele numa Série A tranquilamente. Com certeza. Tranquilamente numa Série A. Num time grande, entendeu? Que ele tem essa característica dessa impulsão, entendeu? Ele ser um goleiro que tem um bom impulso também. O Nicolas demorou muito, foi muito caprichoso até tempo do Vinícius chegar, só que o Nicolas ainda deu aquele toque na bola que chegou o Netinho chegar. Daquele lance que tá no último lance do jogo, naquela pelada lá dentro, 6 horas, os caras já tá querendo tomar cerveja já depois do jogo. Que sobra aquela bola e vai todo mundo jogando de carrinho na hora para fazer o gol. Foi bem cagado mesmo até o segundo gol. O segundo gol foi na sorte. Agora, detalhe, com sem sorte, o que é importante é que a bola entre pro gol, né? Coisa que o Clube do Remo não conseguiu fazer. Acabou não tendo essa objetividade ofensiva, né? O que eu falo em relação ao que eu tô assistindo o jogo. Não adianta o time ter criação de bola, criação de jogada, se ele não ter essa objetividade ofensiva na finalização. Não adianta de nada. Um exemplo, não sei se tu lembra, em 2018 e 2017, foi América Mineiro e Santos, na Vila Belmiro. O Santos deu incríveis 31 chutes ao gol. Naquela época, se não me engano, era o Givanildo que estava treinando o América. O resultado do jogo, 1-0 para o América. E como é o futebol, entendeu? E falando em lembrança de jogos desse tipo, dessa mesma referência, me lembro Olha aqui, uma pergunta aqui do Jorge Alex, né? Locutor lá da Rádio Tucupi FM. O que esperar do próximo jogo? Olha, Jorge Alex, como eu falei, eu até falei aqui, talvez essa derrota seja até interessante, até boa, porque a gente vê como é que o Mazola pode se comportar no jogo da volta. Ele não pode mais brincar, não pode recuar, como recuou hoje, porque o Remo tá atrás. O Remo tá atrás desse gol. E além de devolver o gol, ainda vai ter que fazer o outro para ser o do título. Se o Remo quiser ser campeão, né? Porque o Remo podia ganhar muito bem até de 2-0 e não ganhou porque não quis. Colocou Paquer em vez do Carlos Alberto, já o centrou como titular em vez de Djalma. Muito erro na hora da troca. Não sei por que esses erros absurdos que o Mazola vem fazendo. O único acerto que ele teve foi na entrada do Kevin só e jogando o Jansen para a direita, já que o Everton Silva não tinha mais aquela condição de jogo, ele já estava estourado, já não estava mais. Só estava andando em campo, já estava perdendo muita bola ali pela lateral direita dele, infelizmente. Mas será que terá força? Aí, meu amigo, bora ver o que o Mazola tem para mostrar. Como a gente falou, como ele mesmo falou aqui, né? Ele tem 4 dias, né? Tem o dia de amanhã para recuperar o time, recuperar o que foi o jogo. Um jogo pegado, truncado, acaba cansando mesmo, o jogador. E os 3 dias para colocar, os 2 dias para colocar talvez uma mudança de postura, uma mudança aqui. Um jogo que não dependa do Eduardo Ramos, que não jogue só pelo Eduardo Ramos, porque conta que ele não está no jogador de uma idade mais que ele é jovem. Ele não está mais numa idade como ele estava em 2008, no Corinthians, né, que ele foi um dos jogadores que levou o Corinthians ao acesso à Série A. Né, ele é cria da base do Corinthians. Ele não está mais digamos, nesse luxo de ele jogar 90 minutos, entendeu? Com intensidade, entendeu? Uma hora ele pode sentir que vai sair e aí como é que vai ficar o Remo? Mas olha, ele precisa preparar isso para que ele não seja surpreendido pelo Paysandu, entendeu? Precisa trabalhar a bola aérea, que é onde o Paysandu tem a sua maior força, né? Quando entra o William, tem essa maior força na bola aérea. O Nicolas é um cabeçador nato. Precisa trabalhar essa postura quando leva o gol. Né? Precisa trabalhar para que ele não perca
o fio da meada quando levar o gol. Levou o gol, incentiva, vai o time, bota o time para cima. Porque se ele fizer a mesma coisa que ele fez, não vai ser possível, entendeu? Vai ser muito difícil, cara, vai ficar muito difícil para ele. E o Paysandu, e aumenta as chances do Paysandu de ser campeão, né? Dessa forma. Tava aqui pensando agora, você falando da jogada do Paysandu, parece que o Paysandu só tem uma jogada. É pelas laterais, cruzamento e o Nicolas sozinho. Esperando que o Nicolas ficasse sozinho. O Nicolas só não jogou muita coisa. Indagado. Como? Pode falar. Pode falar, pode dizer. Pode falar. Então. Foi até vez indagado por um torcedor do Remo, né? Que o Paysandu ela tem uma jogada. Colasso, Vinícius Leite e Nicolas. Colasso, Vinícius Leite e Nicolas. Entendeu? E o Remo, mesmo assim, tem essa dificuldade para travar essa jogada. Entendeu? Foi assim no jogo da Copa Verde no ano passado. A bola do Vinícius Leite, cruzamento do Colasso. Ainda esse ano também. No Repá, foi a mesma coisa, entendeu? Nesse segundo jogo do Repá, o passe para trás do Colasso mandou pro Vinícius Leite passou fácil pelo Nininho, tocou para trás e o Nicolas mandou para dentro, entendeu? Então é uma jogada que dá certo, né? O Hélio vê que dá certo, só que aí o Remo tem essa dificuldade de travar essa jogada, entendeu? E isso daí pode ser dificultoso, porque uma jogada, um gol desse acaba com o jogo. Entendeu? Exatamente. Acaba com a chance. Agora, teve a ocasião do primeiro repá também que Rafael Jacques não sabia anular o Nicolas. O Mazola ainda no segundo repá e o primeiro repá do Mazola, ele não soube como aconteceu essa jogada que você falou aí, do Nininho deixar a liberdade, deixar o Nicolas sozinho, o Nicolas empurrou pro gol, inclusive foi um golaço. Mas depois que o Mazola viu esse erro, ele consertou no segundo tempo, colocando o Neguete para marcar ele. Tanto que o Paysandu parou de jogar completamente e o Remo poderia ter virado aquele jogo com o Eduardo Ramos quando ficou de cara e chutou rasteiro para fora. Por pouco não entrou pro gol. O Eduardo Ramos foi a estrela daquele jogo, assim como hoje. Foi favorito também no jogo. Golaço de falta também. Exatamente. De longe, difícil de se acertar, né? Porque tem aquela condição de bola longe. Às vezes essa bola longe é mais fácil para o goleiro se posicionar nela. Acertou, entendeu? O Jorge está falando aqui, não tem uma jogada, realmente só não tem uma jogada, mas a jogada mais forte do Paysandu é essa. O Paysandu não tem uma jogada tanto pela direita, tanto porque o Colasso ele apoia mais na frente do que o Tony. O Tony não é aquele jogador que chega lá na frente, que trabalha. Então o Paysandu não tem aquele jogador para fazer 1-2 lá na frente. Mas na esquerda tem, porque é o 1-2 do Colasso com o Vinícius Leite. Entendeu? Por isso que a gente fala que só tem uma jogada, porque a jogada mais efetiva do Paysandu é essa, entendeu? Só que aí o Remo tem mais cartel de jogada, entendeu? Só que parece que não consegue trabalhar ela da melhor forma possível, entendeu? Não tem essa efetividade para trabalhar ela, entendeu? Um abraço aí, Joe, nosso amigo lá de Curitiba, torcedor do Atlético Paranaense, acompanhando a gente aqui na live. Torcedor do Atlético? Isso. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais gente aqui comentando. Não só uma jogada não, ele joga pelas duas laterais procurando o Nicolas. E o Nicolas joga entre zagueiros. O bom é que os zagueiros. O bom é que os zagueiros souberam administrar o Nicolas. Neutralizar ele. Neutralizaram muito bem. Exatamente. O Fred e o Jansen. O Mimica, ele já vem numa crescente desde a goleada pro Brusque na Copa do Brasil, onde ele fez um jogo muito mal. Onde os atacantes do Brusque tiveram uma liberdade para cima dele, entendeu? Desde ali o Mimica não teve mais o que ele após a lesão no ano passado. Isso. A lesão também foi uma coisa muito ruim para ele, né? Foi no primeiro repá do ano passado, se não me engano, não foi? Foi, aquele repá de 3-0. Ele logo no início, logo no início ele levou uma lesão que ficou 6 meses parado. Um jogo onde deu tudo errado mesmo, até pro Netão, que ficou, né, muito, que foi a saída do Netão, foi ali. Foi. Contribuiu muito a saída do Mimica para
tira, né? A cobrança. Foi aqui ou foi aí? Certo. Foi aqui, eu acho que foi aqui a queda, né? Queda da internet. Foi a queda aí. Tá, tranquilo. Pode continuar. Então, toda essa situação foi aquilo que ocorreu para a queda de rendimento do Remo no jogo. Tanto que saiu mais 2 gols ali do Paulo Rangel e outro do Nicolas. E o Netão, pela a saída do Mimica, recuou mais ainda o time. Jogou mais ainda atrás, acabou sendo mesmo eu com umas aulas chamando o Paysandu para dentro do seu campo. E como tu falou, aconteceu tudo errado pro Remo, tanto aquele gol contra que foi do Marcão, se eu não me engano, não foi? Foi do Jansen, foi o Kevin que tentou tirar, bateu no Jansen e entrou pro gol. Gol contra. Isso. E Aquele gol contra bizarro. Né? Gol contra, assim, foi sem querer, né? Mas eu não culpo muito aquele gol contra, não. O que eu mais culpo foi a expulsão do David, o atacante do Remo, que foi pisotear o jogador do Paysandu. Aí que foi o maior culpado. Que atrapalhou todo o processo do Remo. Ele colocou o Echeverria. 14 do segundo tempo. E pediu para o Echeverria fazer o ataque e a ponta quando o Remo tivesse com a bola e a lateral quando tivesse sem a bola. Ficou confuso. Mas ele foi bem. Voltar. Ele ainda conseguiu fazer bem. Só que aí acabou. Ele poderia ter feito melhor se ele tivesse outra posição de um ala do que de vez em lateral. Entendeu? E se tivesse começado o jogo? Essa troca no momento, entendeu? Pois é. Se ele tivesse começado o jogo, o Remo poderia até ter evitado, né, o 3-0. Alguns consideram como goleada. Né? Poderia ter evitado o 3-0. Mas ali acabou tomando realmente as decisões que não era para se tomar no reparo depois de uma expulsão, entendeu? Então, tudo isso levou em conta, entendeu? Pois é. Esperamos um repá melhor para o clube do Remo, né? Já que o Paysandu ele só tem isso para mostrar o que mostrou hoje. E ele com certeza vai querer segurar o jogo a qualquer custo, né, nesse jogo da volta. O problema vai ser como é que o Remo vai se sair, como é que o Mazola vai colocar esse time para funcionar. Porque elenco tem, ainda nada está perdido, ainda não é o fim do mundo para o clube do Remo, assim como está aberto, e ainda não é título garantido para o Paysandu. Acontece que o Paysandu conseguiu ter uma vantagem de um gol que provavelmente se fizer mais um, pode muito bem matar o jogo. Ele tem essas condições de matar o jogo. Aí só depende mesmo mais do clube do Remo. Após esse jogo, o clube do Remo vai jogar na quinta-feira, às 20 horas, contra o 13 da Paraíba, lá na Paraíba. Jogo de 3 pontos, já para quem não conseguiu pegar os 3 pontos contra o Vila Nova no Mangueirão. O jeito é pegar os 3 pontos contra o 13. Que perdeu, né, contra o Imperatriz e o Vila Nova. Casa, né? Exatamente. O do Vila Nova foi mais crucial por jogar em casa. Porque mesmo o Vila Nova, ele veio de um atropelo do Ferroviário, né? O Ferroviário atropelou o Vila Nova. Exatamente. Não foi um jogo de muita disparidade técnica, porque o Vila Nova, ele acabou 15 minutos ou 10 minutos, o Ferroviário fez 3 gols. Né? O Vila Nova veio com uma proposta de jogo aqui pro Mangueirão. O Remo faltou um pouco mais de capricho nessa última bola também para ter essa qualidade de chegar ao gol, né? E tudo isso, o jogo contra o Imperatriz, chances também que o Remo perdeu, só que ali eu conto mais como mérito do goleiro do Imperatriz. Exatamente. Do que um demérito do Remo. O goleiro do Imperatriz jogou muito bem, se posicionou muito bem, fez muita boa defesa, né? Em chutes de jogadores que tem qualidade, né? O gramado contou também, gramado péssimo, aquele gramado. Né? O controle de qualidade da CBF parece que só chega aqui em Belém para exigir campo bom, quando chega em outros estados não está nem aí, aparece. Isso dificultou o jogo do Remo, né? O gramado ruim. É um time que tem essa qualidade com a bola no pé, com alguns jogadores, dificultou. Entendeu?
o gramado. Então leva-se em conta também isso também, mas não é justificativo, é levado em conta apenas. Então perdeu esses 6 pontos, né? E aqui vai atrás dos 3 pontos lá contra o 13 fora. Até porque depois do 13 é o Santa Cruz lá. E aí, meu amigo, é jogo muito perigoso. É difícil. Aí vai ser difícil. O Eduardo Ramos tem risco de ficar de fora? Pois é, eu acredito que não. Acredito que não. Ele sofreu uma lesão, talvez se ele tivesse ficado em campo seria pior. Mas como tirou logo para não ter problema, acredito que ele não fique de fora não. Ele tem 4 dias aí para dar uma olhada o que aconteceu com ele. Mas acredito que ele não fique de fora e eu espero que não, né? Porque é o melhor jogador de referência. Tirando ele, só o Carlos Alberto. É a referência do Remo. Radical Esporte tá aqui não, meu amigo. Eu não torço para nenhum clube, né? Até a profissão ela não permite, né? Eu estar torcendo para clube nenhum. Eu não posso estar fazendo isso, porque uma hora eu posso estar no Paysandu, outra hora eu posso estar no Remo e declarar a torcida assim é complicado. A gente tem que ter profissionalismo acima de tudo, né? Mas torço pelo bem do futebol paraense, né? O futebol paraense se reestruture, né? Que a gente tenha clássicos com qualidade, que seja vistoso de ver, que seja bom de ver, que os times tenham essa qualidade, né? Torço para que os dois subam esse ano, os dois têm essa capacidade, essa coisa para subir, né? Capacidade para subir, né? Até porque é um grupo onde é preciso e eles tomem conta. Ali são os 2 maiores do grupo, ao meu ver, ao lado do Santa Cruz. Entendeu? Tem que impor a camisa, é uma coisa que eu falo muito, a camisa ela ganha jogo para mim, entendeu? Ela ganha jogo. Então, tudo isso vai ser levado em conta, entendeu? Até o final do campeonato, entendeu? Então, por isso que eu não tenho clube, né? Não declaro torcida, né? A ninguém, desde que comecei a profissão, né? Torço apenas para isso, para o êxito do futebol paraense um dia. Isso depende muito da questão da restauração de estrutura dos clubes aqui do estado. Os dirigentes e diretores tenham uma cabeça sabendo que são 2 clubes de massas, 2 clubes que têm potencial para chegar numa Série A fácil. O pessoal do esporte interativo veio aqui e se apaixonou pela torcida. Até hoje eles falam da torcida de Remo Paysandu, né? E os dirigentes têm que colocar isso na cabeça deles. Não ter a cabeça pequena, mas ter uma cabeça grande. Né? Que aqui pode se explorar muito e ter a consciência que tu estás trabalhando com Remo e com Paysandu, tu não estás trabalhando com outro clube pequeno. E interessante você falar sobre isso, do esporte interativo, porque o melhor jogo que o Bruno Formiga, ele mesmo já havia dito, o melhor jogo que ele já comentou foi justo no Remo Operário. Por causa da torcida, ele viu a fé que a torcida tem com o clube do Remo, uma torcida imensa que era para ser, que é de Série A, e você vê uma circunstância dessa numa Série D, então foi o melhor jogo dele. De ver, né? Uma coisa de se pensar assim, né? A minha imagem tá travada aí na tua câmera? Tá travado aqui, tá travado, mas eu não sei se o problema é aqui ou se é aí, né? Eu acho que é no meu que tá travado. Eu vou sair rapidinho, tá? Tranquilo, tranquilo. A gente já tá encerrando, já faltam uns... Sim, mas... Então... Não, mas pode sair e entrar, pode sair e entrar, sem problema. Bom, só... Daqui a pouco o nosso amigo Ari volta, tem um problema... Só daqui a pouco falando... Daqui a pouco já o Ari vem para pedir. Tá aí chegando. Pronto, melhorou agora. Pois é. Travou aqui a foto, né? A imagem agora. Sim. Voltei agora. Continua falando aí. Tá? Tranquilo. 1 minuto ainda, né? Para completar 1 hora, né? Então a gente vai encerrando aqui. Foi muito bom você ter aceitado o convite. Muito bom essa conversa sobre o Repar. Domingo não vai ter a live, né? Por questão que eu